Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, O Grande Plano. Está no ar mais uma oportunidade para você transformar os seus negócios através desse conhecimento rico que o nosso mentor Manuel Lima compartilha conosco a cada oportunidade, a cada episódio. Gratidão, Manuel, seja bem-vindo. Vamos para mais uma entrega? Vamos lá, André Nascimento, bom dia para você que está nos assistindo, né? E hoje também esteja preparado aí com bastante foco, porque nós vamos falar da inteligência competitiva, né, André? E se você realmente está competindo no mundo dos negócios, é hora de você sentar, respirar, porque a pegada hoje vai ser forte, ok? Então, gratidão por você estar investindo esse tempo em você. Procura não desfocar, porque aqui é uma construção de raciocínio, ok? Então é isso daí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez e vamos para mais um dia extraordinário. Maravilhoso. Competitividade tem tudo a ver com o mundo dos negócios, né, Manuel? Tem totalmente conexão. Quando falo em competitividade, me vem à mente o esporte. Aquele ambiente altamente competitivo, onde só existe um primeiro lugar no pódio. Quantos atletas disputam uma prova olímpica, por exemplo, aí, de natação, de atletismo, seja qual for, a gente passou pelas Olimpíadas há pouco tempo. Quantas medalhas de ouro existem? Uma. E no pódio, 3. E mais de 30, 50 atletas de alto nível global disputando esse único lugar. O que isso traz para nós, para o mundo dos negócios, Manuel? Então, é isso, né? O mundo dos negócios é isso. Quando eu falo de market share, existe um mercado no nicho que você atua. A pergunta é, quanto que você está mordendo desse bolo? Qual o tamanho da fatia que você está comendo? Tá bom? Tá satisfazendo? É o suficiente? Ou tá deixando a desejar? Você tá ficando com fome, né? Então, quando você fala lá do atleta, é a fome que ele tem. Tudo é medido pela fome. Aquele que tem um desejo natural, ele pode até chegar na Olimpíada, mas ele nunca vai ser campeão. Quem é o campeão? Aquele que transforma o desejo natural em desejo visceral. É aquele que fala, não, cara, eu não tenho outra opção. Ou dá certo ou dá certo. Ou é primeiro, né? Às vezes eu brinco muito nos treinamentos que eu dou. Eu falo, se eu não puder ser a fruta, o caroço eu não quero ser. Entendeu? É uma maneira só de brincar, né? Mas esse mundo da inteligência competitiva, dentro desse grande plano, eu trabalho uma coisa que você nunca vai ouvir falar, porque foi eu que criei. Logística comportamental reversa. Dentro de toda a minha carreira, eu comecei a ver que a logística, eu até dei aula de logística há muito tempo, a logística é movimento. Para resumir, a logística é movimento, né? Então, a logística não é transporte, a logística é movimento, é mobilidade, é como se move as coisas. E você tem que... É um jogo de xadrez, como é que você movimenta as peças? Se você movimentar uma peça errada, você perde o jogo. Então, falei, caramba, logística é movimento. O ser humano, para ele chegar a algum lugar, ele precisa ser muito bom nos movimentos que ele faz. E isso é competitividade. Ok? Só que o ser humano, ele não consegue muitas vezes ser bom porque ele não consegue fazer a engenharia reversa. A engenharia reversa, o que ela faz? Quando ela vê uma construção extraordinária e ela não tem a técnica, ela decompila tudo aquilo, ela começa a fazer um processo de desmontar tudo aquilo para entender como foi montado. Então, falei, peraí, então movimento dos comportamentos, mas que se eu não conseguir entender, eu faço de forma reversa para entender aquilo que não é entendido. E eu me tornei um perito nessa área, em fazer disrupturas de bloqueios mentais. Então, para você que está me assistindo, por que eu falo para você que se você vier, não tem o que errar? Eu só preciso de uma coisa, que você escolha você.
Que você venha com um desejo natural e que quando chegar aqui ele se torne um desejo visceral. Só isso. Eu não preciso da tua formação, eu não preciso de nada disso. Você vai adquirir tudo aqui. Manuel, mas eu não conheço nada, eu não sei nada, não tenho estudo. Pode vir. Você quer fazer negócio? Você tem esse desejo natural? Você está disposto ou disposta a fazer a escolha para mudar isso para visceral? Não abrir mão de forma nenhuma, entrar para dentro e não olhar para trás? Você só vai olhar para frente. Por quê? Aqui é que nem um foguete, meu. Foguete não tem marcha ré. É só para frente que anda. Então não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. Agora, lembra, os meus 50%, eu garanto para você, ele já está pronto e eu vou te entregar. Por conta até daquela inteligência antecipativa, né, André? Eu já estruturei isso e eu faço e refaço milhares de vezes isso. Não vou nem falar centenas, porque nesses 34 anos foram milhares. E você vai passar por todo esse caminho. E aí a inteligência competitiva, ela é construída, André, em 5 passos, 5 etapas. 5 passos não, são 5 etapas, 5 fases. A primeira fase, já vamos começar aqui falando dessa competição, a primeira fase é a observação. A observação é você ter um olhar, quem são os melhores? Quem é o melhor mentor que você conhece na área de estratégia empresarial? Quando eu falo estrategista empresarial, é você se tornar um estrategista empresarial. Eu não estou falando de formação. Então você não precisa pegar as grandes universidades, porque ela não vai te entregar isso que eu vou te entregar aqui. Não tem comparação, então não dá para comparar. Aqui ninguém está falando de ser melhor, ser pior, não. São coisas diferentes. Você veio buscar um caminho com um processo de aprendizagem acelerada. O G12 ele se dá em 1 ano. Você vai percorrer todo esse caminho que está sendo oferecido. Você vai percorrer. Se não percorrer, vai ser por decisão sua, de você parar no meio do caminho. Porque eu respeito o ritmo. Então, se o seu ritmo for muito acelerado, você não me acompanha. E eu estou te desafiando mesmo, você não me acompanha. Acompanha, André? É difícil. Tem que fazer muita força. Tem que fazer muita força para acompanhar. E eu faço votos que tenha muitas pessoas que me superem na questão do ritmo. Porque eu não estou medindo aqui QI. Eu estou dizendo que eu tenho uma prática muito grande em fazer tudo isso. E por eu ter essa prática, esse know-how, essa experiência, eu já tenho habilidades que você talvez ainda não tenha. E aí você vai vir para criar essa habilidade. Então por isso que não dá para acompanhar. Então é como um preparo físico de um atleta. Eu já tenho um preparo que você ainda não tem. Só isso, mas você pode me superar. Legal? E é o meu desejo, que você me supere. Então, você tem que ter um olhar para os melhores. Dentro da fase da observação, um olhar para os melhores. Segunda coisa, você tem que entender o seguinte, as melhores práticas para você se tornar o melhor praticante. Então o G12 ele já vem com as melhores práticas. Sabe por que eu estou falando que as melhores práticas? Porque tudo isso saiu das grandes universidades. É o sumo do suco. Então já foi, ó, sabe? Tá tirando só o sumo para você. Então isso tudo são metodologias cientificamente comprovadas. E dentro do G12, quando você vê a apresentação, eu vou te mostrar 20 bases que são usadas para fazer tudo que nós fazemos aqui. Que inclusive são todas as formações que eu tenho. 20 bases que são usadas. Então tudo que eu estou falando para você, eu vou mostrar a estrutura, tudo, de onde sai, por que sai. Então, as melhores práticas e você vai se tornar o melhor praticante. Esse é o segredo da observação. Você precisa observar as melhores práticas para se tornar o melhor praticante. Qual que é a terceira parte dessa fase 1? Os melhores métodos em comum, jeitos diferentes. Jeitos diferentes, né? Então você vai ver aqui
que isso daqui foi uma coisa construída. Como eu falei da logística comportamental reversa, que eu até com esse nome foi o despertar para uma empresa multinacional me contratar para eu fazer um trabalho de absenteísmo dentro dessa empresa, que é a Volkswagen do Brasil. Então, eu fui fazer um trabalho de absenteísmo por conta da logística comportamental reversa. Porque um funcionário da Volkswagen era um usuário de droga e a família dele estava destruída. E ele me contratou como terapeuta nessa área e fez todo um processo comigo que eu tive que descobrir como essa pessoa aprendia a aprender e por que ela aprendeu que aquilo era bom para eu desconstruir aquele aprendizado e ela parar de usar droga. Então eu não fiz ela parar de usar droga. Ela parou de usar droga porque ela passou por um processo de desconstrução dos valores que ela construiu para poder usar droga. Por conta de um sentimento de rejeição, ela entendeu que se ela fizesse uso de uma substância psicoativa, ela resolveria aquela dor que estava dentro dela. Eu desconstruí tudo isso daí e mostrei um caminho para ela resolver de fato a dor e não maquiar a dor. E ela deixou de usar droga. E quando esse funcionário contou para a assistente social da Volkswagen, na época, que já tem muitos anos, essa assistente social quis me conhecer e já marcou uma conversa comigo e me contratou, André. Sem me conhecer presencialmente, me contratou para eu fazer o primeiro trabalho durante 24 horas lá dentro da Volkswagen. Ela falou, só tem um desafio para você. Você vai precisar permanecer aqui 24 horas. São 4 turnos e eu tenho que fazer isso de uma vez só. Se você precisar de um lugar para dar uma descansada, a gente tem aqui, né, o nosso departamento, o ambulatório. Eu trabalhei na Volkswagen, eu entrei na Volkswagen com 14 anos de idade, saí da Volkswagen para estudar, para crescer, porque eu não queria ser empregado, eu não queria mais ser funcionário, e eu voltei na Volkswagen prestando serviço como um grande executivo, e inclusive para executivos na Volkswagen. O que eu quero que você entenda? As melhores práticas, ela deve ser transformada no melhor praticante. Então, se você quer se tornar um estrategista empresarial, não é se formar. Isso eu tenho que deixar muito claro para você. Você vai ter que praticar tudo isso para você se tornar um praticante extraordinário. E esse é o jeito. Bom, dentro dessa engenharia, né, dessa logística comportamental reversa, eu falei da primeira fase, que é a observação. Qual que é a segunda fase? Tudo aquilo que você observa, é importante você saber o valor de anotar. A escrita. Deus não deu essa inteligência, essa sabedoria para nós à toa, de escrever, de ler, porque eu preciso pegar tudo aquilo que eu observei e eu preciso materializar isso. E no processo, nesse grande plano, no G12, é isso que você vai fazer, você vai materializar tudo o que você está falando, que você faz, que você é isso, que você é aquilo, que você proporciona, que o seu produto, que o seu serviço, você vai materializar. Então, anotar tudo que é importante é essencial. Então, exemplo, processo, como que é o processo? Você vai ter ele todo desenhado. Por isso que lá nós temos uma ferramenta chamada Mapa de Neurosolução. Lá você vai ter uma aula para entender o mapa neurológico comercial, como você comercializa as coisas. Então tudo isso, se eu estou falando de mapa, eu estou falando que você vai ter isso por escrito. Quando você tem um tesouro que você quer descobrir, pega aqueles filmes, né, aqueles desenhos de pirata, aí pega o mapa, tem as cruzinhas, você tem que ir aqui, depois ali, depois lá, as charadas, os enigmas. Tudo isso daqui tem que estar no mapa, você tem que saber.
para na hora que você for construindo, você ter o visual de tudo aquilo, você enxergar para onde você está indo. Então o mapa é o que? É a sua relação direcionada. E quando você propõe isso para um cliente, seja um negócio que for, que você faz, se você tiver um mapa para propor para o seu cliente relacionado ao seu produto, ao seu serviço, você não precisa mais vender. Ele vai comprar porque ele descobriu o mapa. E o mapa é um tesouro. Todo mapa tem um tesouro. Se ele descobrir que o seu mapa tem um tesouro valioso, ele vai querer. Então você não vai precisar vender. Ele vai correr atrás do mapa. Por isso todos os filmes, André, aí que a gente vê aí, né? Numa Netflix, nas melhores empresas que propagam todos esses filmes, você vê que todo mundo corre atrás de um tesouro, né? Então todo mundo briga pelo mapa. Todo mundo briga pelo mapa, porque sabe que precisa, né? Você pega o Indiana Jones, né? Tem muito isso, né? O mapa é o mapa. O filme, ele discorre todinho em cima do mapa. O tesouro é a última coisa, o tesouro é para brindar, né? Mas é o mapa que a adrenalina tá no mapa. Então, se você não conhecer o mapa, se você não vivenciar as etapas do mapa, como é que você faz para ser competitivo? Então, anotar vídeos, né? Transformar tudo isso em vídeos. Que mais? Anotar tudo de forma que você possa materializar e degustar esse material. Então, por isso o grande plano. O grande plano. Mas você vai pegar esse grande plano e vai... Foco, né? Você começa aqui em cima, olhando, né? O macro, e você vai descendo para o micro. Então você vai vir para um grande plano. Você vai ver que ele é macro. Mas tenha a certeza que você vai trabalhar no micro, no seu, de forma personalizada e específica. Ok? Manuel, essa é a segunda fase. Você fala isso aí, você falou, já me falou algumas vezes sobre foco, sobre esse exemplo, né? Que eu lembrei aqui agora. A água, ela é fluida, ela é líquida, ela é mole. Mas ela, na concentração correta, é capaz de cortar chapas de aço de várias polegadas de espessura, né? Aquele jato concentrado. Quando você fala do plano, é trazer todo esse desejo, toda essa vontade das pessoas, que é uma água, é um reservatório imenso de água, e trazer ele no foco correto, com a aplicação correta, capaz de realizar coisas que não eram capazes de fazer antes, né? Cortar, por exemplo, água, já viu água cortar ferro, aço? É capaz. E o Manuel, ele dá essa pressão para nós, ele dá essa concentração capaz de realizar isso. Então, a terceira fase, André, vem bem de encontro com isso que você comentou. É o questionar, você precisa começar a questionar. Aqui no G12 é para você questionar tudo. Presta bem atenção, se você vier para esse grande plano, eu não quero uma pessoa que só fala assim, eu quero que você questiona. Eu quero que você ponha a sua mente de uma forma muito verdadeira. Porque as perguntas são as respostas. Quando você me questionar, eu vou te devolver outras questões. E as questões que eu vou te devolver é para você achar a resposta que está aí dentro. Isso é técnica de coaching. As perguntas são as respostas. O que você tem dificuldade não é de responder, o que você tem dificuldade é de se perguntar. Você quer ver? Quanto tempo você tem ainda para viver esse esgotamento que você está? Quanto tempo você ainda tem para viver uma vida no esgotamento? O que mais você precisa perder para isso? Por que você está com essa frase que não tem jeito? Que sempre foi assim? Se sempre foi assim, faz com que a partir de hoje não seja mais. Simples assim. Ok? Então, o que você precisa para poder sair daí? Tudo que você não tem é pelo que você não sabe. O que você precisa para sair daí?
Eu fiz uma definição e agora coloquei um questionamento. Tudo que você não tem é pelo que você não sabe, porque se soubesse você já teria. O que você precisa para sair daí? Não vou te responder, porque você já tem a resposta. Agora, a decisão é sua, não é minha. Isso eu não posso fazer por você e jamais vou fazer isso por uma pessoa. Porque senão amanhã ela vai ter o direito de colocar a culpa de alguma coisa em mim. Então não. É o que eu falei. Por que você passa por uma entrevista? Porque eu escolho as pessoas que se escolhem. Se você ainda não se escolheu, não sou eu que vou te escolher. Porque aí você vai vir aqui, você vai brincar com você, e você brincando com você dentro do G12, você vai estar brincando com uma coisa muito séria, que é minha. Aqui você tem que vir e tem que dar certo. Eu tenho a responsabilidade de fazer as disrupturas de bloqueios mentais que você precisa. Eu só preciso que você queira. Eu só preciso que você entenda que é nunca desistir, jamais desistir. Ok? Então essa é a terceira fase da logística comportamental reversa que está dentro da inteligência competitiva. Quando você começa, André, integrar verdadeiramente tudo isso que está sendo colocado aqui, né? Aí sim você já está pronto para ir para onde? Para ir para a quarta fase. A quarta fase é organizar. Olha lá onde nós chegamos, André. A quarta fase é organizar. E agora, é aqui que você cai das pernas, você que está me assistindo. Porque você vai compreender o que eu estou falando. Você vai seguir, você vai conseguir construir um raciocínio em cima do que eu estou falando. Mas você não vai entender. Vai ficar uma coisa, vai ficar um paradoxo aqui. Ah, mas por que isso, Manuel? É para me vender? Não. Não é para te vender. Eu falei que eu não quero te vender. Eu quero que você compre. Então não é eu te vendendo, é você querendo comprar. Por quê? Porque eu estou entregando uma coisa aqui que está lá dentro do G12. Mas que não tem como eu te entregar da forma que eu entrego no G12, porque lá a gente vai aprofundar de forma personalizada e específica. Cada um vai fazer isso que eu vou falar agora dentro do seu plano. Ah, Manuel, mas não é uma coisa para todo mundo? Não. É o macro para todo mundo, mas você vai ter comigo, junto comigo, a oportunidade de entrar dentro do seu plano para desenvolver o seu negócio. Esse é o diferencial do G12. Manuel, mas e se entrar 1000 pessoas? Sou eu que controlo quem entra. Só vai entrar as pessoas que eu tiverem condições de atender. Eu não vou fazer isso meia boca. Não vou fazer. O G12 está sendo lançado agora, as primeiras pessoas vão entrar, vão ter, logicamente que daqui a um tempo, muitas pessoas vão estar só com a minha equipe, poucas pessoas vão estar, porque isso vai ser fatiado de uma outra forma. Mas como está iniciando esse lançamento do G12, você vai ter a oportunidade, inclusive, de ser um dos primeiros e, inclusive, de fazer parte da minha equipe, como hoje o André Nascimento faz parte da minha equipe. Simples assim, né, André? Então vamos lá. A quarta fase, André, é organizar. Manuel, o que eu vou organizar? Você vai organizar a primeira fase que eu te falei, o observar. O observar, você vai observar padrões que você tem para fazer o que deve ser feito. Você vai observar os melhores praticantes dentro do G12. Você vai se deparar comigo, Manuel Lima, que sou um praticante. Você vai se deparar com o André Nascimento, que é um praticante. Você vai se deparar com outras pessoas que praticam. Um Eric, por exemplo. E assim, você vai se deparar com outras pessoas que praticam, pessoas que já fazem parte do G12, que já vêm aí mais de ano dentro do G12. Para você entender como é que funciona o melhor método. Ok? Então, é organizar os padrões, os melhores praticantes e você entender como que é fazer parte dos melhores métodos. Porque aqui você vai ver os melhores métodos para cada coisa que você for fazer. Para as 25 partes, ou 28, porque tem um adendo de 3 agora, para aquelas 25 partes, você vai compreender que tem
em cada uma dessas partes tem um método para ser desenvolvido naquela parte. Então o grande plano, ele é fatiado. E o método também. E aí, organizar o que mais? A observar, organizar aquilo que eu chamei de fase 2, anotar, palavras-chave, o processo, sacadas, insights. Tudo isso você vai começar a entender que faz parte do Big Data, registros que você vai ter para enriquecer o seu arsenal. Para na hora que você quiser vender alguma coisa, você não precisar vender e as pessoas sim quererem comprar, porque vai ver que você tem um arsenal. Organizar a terceira etapa que eu falei, o questionar. O questionar, ele vem baseado no quê? No SMART, que é um processo, né? São 5 perguntas que vai realmente mostrar uma série de coisas para você. Essas perguntas nós chamamos de perguntas poderosas, né? E questionar quais são as intenções positivas de você estar aqui dentro. Suas. Porque você vai ter que saber responder isso para o seu cliente, para o seu funcionário, para os seus stakeholders, né? As pessoas que estão ao seu redor. Você vai precisar saber responder. Como eu posso falar, qual a minha intenção dentro do G12? Qual é a minha intenção? Eu só tenho uma intenção. É o seu resultado atingido. É o seu objetivo conquistado. Essa é a minha intenção. Mas quem vai ser responsável por isso? Você. Eu sou responsável por te entregar um caminho que funciona, uma prática que realmente seja leve e uma segurança de que você vai adquirir toda a inteligência, vai trabalhar todas as identidades, vai se empoderar de todos os poderes que são necessários para você chegar onde você quer. Esse é o meu compromisso. Agora, a minha intenção é que você atinja o seu objetivo fazendo uso de todas essas técnicas, essas ferramentas, essas metodologias, essas práticas, ok? E a quarta fase, então, é organizar, que eu acabei de falar, e eu tinha que fazer a referência às anteriores, porque agora você vai catalogar todas essas funções. Significa que o mapa da neurosolução começa a tomar forma. O mapa do seu plano começa a estar na sua mão, desenhado. Catalogar todos os mapas mentais. Dentro do mapa de negócio, do mapa business, você vai ter um mapa mental. Todo. Não tem mais. Você vai saber, olha, nessa fase, como que eu pensava, como que eu penso, o que que eu fiz para sair de onde eu estava, para chegar a superar essa fase. Eu fiz isso. De uma maneira leve. Você vai verbalizando, eu vou te mostrando como que... Tranquilo. Bom, quarta etapa eu falei organizar. Qual será a quinta etapa, né, André? Qual será a quinta etapa? É um desafio agora falar da quinta etapa, né? Porque a quinta etapa, ela está relacionada a resultados e feedback. Tá? Resultados e os feedbacks. E quais são, né, os passos da quinta etapa? Olha só, a quinta etapa é testar. Antes de você dar uma de louco da aldeia, e eu estou falando isso porque eu fiz isso, eu cometi esse erro, então eu sei a consequência que tem. E aqui é que eu começo a segurar você para você não cometer o erro que eu já cometi. Antes de você sair a campo, de você pegar o seu plano de ação e já colocar em prática, você vai testar ele. Então, a quinta etapa é testar tudo que eu acabei de mencionar agora. Testar as hipóteses, colocar à prova, entrar no campo de batalha, ok? Esses resultados precisa, a gente chama do TOTS, testo, opero, testo, saio. Aí você vai entender o que é o TOTS lá, né? Verificar os erros cometidos e refazê-los de forma aprimorada. Então o nome disso é melhoria contínua, ok? Que é o comportamento TAM, que nós vamos trabalhar nessa logística comportamental reversa. Comportamento TAM, ele vem com um indicador de desempenho
que mostra exatamente o TAM, as tarefas, como você realiza, o aprendizado, como você utiliza, e a melhoria contínua, como que você entra nessa frequência e dá constância para tudo isso. E por final, os feedbacks. Os feedbacks é você trabalhar todo esse teste que você fez, o que vem, é a ressonância, né? O que vem de volta. O que é o eco, né? É o eco. Você grita, vem o eco de volta. Então precisa saber o que o eco está realmente devolvendo. Ok? Então o feedback serve para fazer o quê? Toda a roda do PDCA. Por quê? Eu emiti uma mensagem e o receptor devolveu uma resposta. E a responsabilidade de uma mensagem é sempre do mensageiro. Então, se sou eu que estou querendo oferecer o plano, o grande plano para você, o G12, a responsabilidade é minha. Eu vou precisar aprender a me comunicar com você para tirar as respostas de acordo com aquilo que eu estou promovendo para você. Então, todo momento eu vou lá pegar o seu feedback para saber por que você fez, por que você acertou, por que você não fez, por que você errou. Porque tudo que você faz na vida é importante você saber quando deu certo, por que deu certo, quando deu errado, por que deu errado. A questão não é apontar o dedo e culpar. Nós temos que saber onde estão a essência, as essências das coisas, onde elas se encontram. Então quer dizer que isso daqui está dando certo de forma extraordinária por conta desse ponto, desse ponto, desse ponto. Eu falei que você se tornar um estrategista empresarial é a habilidade de conectar pontos. É a habilidade de conectar pontos. A narrativa é conectar pontos. Então eu preciso do feedback para ver como que voltou essa narrativa e descobrir todas essas importâncias, essas essências. Então é fazer realmente esse ciclo, né? Esse ciclo aí da observação, da atenção, do respeito, da sensação e da percepção. Observo muito o que tem que ser observado, aprendo aprendo prestando atenção na essência das coisas, respeito o eu, o outro e o ambiente, sinto o que realmente deve ser sentido dentro desse negócio e percebo como devo me conduzir nesse negócio. Então tudo isso, logística comportamental reversa. Maravilhoso. Okay? Maravilhoso. Que entrega maravilhosa. Agora é hora de aplicar. Você, empreendedor, você, empresário, está nos assistindo. Traga isso, aplique aí no seu negócio, se reúna com a sua equipe, assista esse vídeo novamente em grupo, né? E tenha novos insights aí, crie um plano de ação para trazer isso também aí para o seu mundo, para o seu negócio. Manuel, nós vamos chegando ao fim de mais um episódio, né? Episódio esse que foi bem completo, bem profundo, eu diria. Deu para ter um gostinho aí, um aperitivo, como você diz, um gostinho do que é o G12, né? E nós vamos para as considerações finais, já encerrando por aqui. Então, o mais importante de tudo isso é você realmente comentar todas as aulas. Comente. Quando você começa a comentar, você já está praticando alguma coisa. Então, comente lá. Toda a sua crítica será bem-vinda. Nada que você possa falar vai trazer problema para nós, só vai trazer mesmo benefícios. Esse é o feedback, né, que você explicou. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Se você não está inscrito, ou se conhece muitas pessoas que precisam disso, compartilha. Pede para elas também se inscreverem lá no canal, no YouTube, apertar o sininho para receber tudo em primeira mão. Me acompanhe lá nas redes sociais e entre na corrente do bem. Pratique. Seja um praticante extraordinário. E aí os seus resultados estarão todos em suas mãos. Que Deus abençoe. Gratidão por você ter investido esse tempo em você. E estamos juntos aí, como sempre falo, ombro a ombro, né? E como eu te falei, eu não quero te vender. Eu quero que você tenha o desejo de comprar. Ok? Então, aguardo você no G12. É isso aí. E nós nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço. Até lá.